Seja bem-vindo ao canal do site Aula de Anatomia. O tema desta gravação é Anatomia do Pâncreas, considerações iniciais. O pâncreas é uma glândula digestiva com função endócrina e exócrina, pertencente ao sistema digestório e endócrino. Ele possui aproximadamente 15 centímetros de comprimento, localiza-se na região abdominal, atrás do estômago, entre o duodeno e o baço. Ele tem uma forma alongada, ele pode ser considerado como um órgão retroperitoneal, situado sobrejacente e transversalmente aos corpos das vértebras L1 e L2, ao nível do plano transpilórico. Como vocês estão visualizando esse risco, esse plano, é o que para limitar o plano transpilórico, né? Que se localiza na parte posterior do nosso abdômen. Nesta imagem a gente consegue visualizar que nós rebatemos o estômago. Por quê? Porque o pâncreas está localizado posteriormente ao estômago, ele fica basicamente à direita do baço, ó, aqui está o baço, ó, certo? E aqui está o nosso pâncreas, tá? Certo? Então ele vai ficar basicamente na posição anatômica, o baço fica à esquerda e o pâncreas fica à direita do baço, e o mesocolo transverso está fixado na sua margem anterior do nosso pâncreas. Como nós falamos antes, o pâncreas tem como função uma secreção exócrina e uma secreção endócrina. Pelo fato de o pâncreas apresentar duas porções, a exócrina e a endócrina, cada uma dessas duas possui funções diferentes. A porção exócrina secreta as enzimas digestivas presentes no suco pancreático durante o processo da digestão. Deste modo, as moléculas grandes de carboidrato, proteína e gorduras são quebradas em pedaços menores para seguir até o intestino. Essa basicamente é a função da nossa secreção exócrina do pâncreas. Já a porção endócrina é responsável por secretar os hormônios insulina e glucagon, que são responsáveis por regular o nível de glicose no sangue. Então aqui vocês têm uma imagem mostrando aqui o ducto pancreático, responsável o canal que vai levar até o duodeno a produção do nosso suco pancreático, responsável então por essa função exócrina, e aqui vocês têm as células que são responsáveis pela produção dos hormônios insulina e glucagon, que são despejados na corrente sanguínea para fazer a regulagem do nível de glicose no sangue. O pâncreas é dividido em 4 partes, como vocês conseguem visualizar nesta imagem: cabeça, colo, corpo e cauda. Aqui vocês têm uma visualização basicamente do rim, do duodeno, da veia cava inferior, da artéria aorta, e o nosso estômago, que está nesta posição toda aqui, delimitando anteriormente o nosso pâncreas. Aqui uma outra imagem mostrando então a cabeça do pâncreas, o colo do pâncreas, o corpo do pâncreas, a cauda do pâncreas. Aqui nós vamos ter o processo uncinado, que é parte da cabeça do pâncreas. Nós vamos gravar uma outra aula falando sobre as partes do pâncreas, e aí nós vamos citar o processo uncinado. Nesta imagem vocês conseguem visualizar as mesmas estruturas. Olha a cabeça, olha o colo, olha o corpo e a cauda, olha assim o processo uncinado, e aqui vocês vão ter a margem anterior, ó, do nosso pâncreas, a face antero-inferior e a face antero-superior do nosso
pâncreas. Então, essas são as divisões do órgão pâncreas. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor as considerações iniciais sobre o pâncreas. O nosso muito obrigado.